Nos últimos dias tem um comportamento humano que eu tenho estado a analisar muito, tenho estado a pensar tanto nisso e eu acredito que tem sido porque cada vez mais eu consigo perceber, isso tem sido muito mais perceptível. Então, por tanto estar a observar esse comportamento, eu decidi gravar o vídeo de hoje. E mais uma vez, estamos aqui num outro cenário, né? Acho que já gravei um vídeo aqui anteriormente, mas isso tanto faz. E por que que eu quero falar sobre isso então? É porque nos últimos tempos eu tenho estado a conhecer pessoas constantemente, né, em diferentes circunstâncias, diferentes lugares, diferentes cenários e entornos, contextos, mas daí eu sinto que há um certo hábito que se repete para um certo número de pessoas. Não são todas, sim, mas há pessoas que de alguma forma elas tendem a agir do mesmo jeito, a se comportar do mesmo jeito. E, claro, pensando, eu percebi que eu também às vezes já me comportei do mesmo jeito. Então, olhando nessas coisas, eu acredito que vale a pena nós pensarmos nisso, porque pode acabar sendo prejudicial para nós e para os demais, né? E, como sempre, antes de continuar, se não é subscrito no canal, subscreva-te, deixa aí um like, deixa aí nos comentários depois o que, que você acha do vídeo e compartilhe com alguém. Talvez depois vais identificar esse comportamento em algum dos teus amigos, então podes deixar também nos comentários, compartilha que sempre é bom. É. Ah, eu particularmente não sei como chamar esse comportamento, ok? Talvez os psicólogos, os psiquiatras, os sociólogos, eles provavelmente conseguem ah, identificar isso de alguma forma, talvez eles tenham algum tipo de caracterização, não sei, mas eu particularmente não sei como chamaria isso, mas o que que eu percebi? Ah, Normalmente, quando tu conheces uma nova pessoa, né? Digamos, tu estás num lugar e conheces uma pessoa nova, tu pouco a pouco vais criando conexões com essa pessoa. E isso é independentemente do motivo, tá? Pode ser por questões, sei lá, em ambientes de trabalho, pode ser relacionamento interpessoal, de amizade, de namoro, qualquer coisa que seja, já seja incluso na igreja, em locais assim, na escola. Então, quando tu conheces uma pessoa, tu vais pouco a pouco te aproximando, né? Se acercando a essa pessoa e vais começar a ter conversas com essa pessoa. Só que o que eu percebi, e eu digo porque eu também provavelmente já fiz isso algumas vezes, é que muita gente começa a pensar que tu não tens uma vida passada, né? E o que que isso influencia? Ou seja, qual é o ponto disso tudo? O facto das pessoas não entenderem ou não perceberem que tu tens uma vida passada faz com que elas comecem a se comportar de tal maneira que querem ocupar 80% do teu tempo. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Digamos que nós somos amigos, né? Começamos a conversar e tal, nos conhecemos e tu me ligas a qualquer hora, a qualquer momento, só porque queres falar comigo. E às vezes, quando eu não apareço, tu às vezes até começas a te preocupar, começas a ficar preocupado. Onde é que está o Felipe? O que é que o Felipe está a fazer? Mas isso é muito louco. Por quê? Porque nós temos vidas passadas. Tipo, imagine eu tenho mais de 30 anos e tu me conheces hoje e queres ocupar 80% do meu tempo. Não faz sentido. Tipo, eu tenho 30 anos de vida. Nesses 30 anos, eu tenho primeiro família, conheci vários amigos, eu tenho várias atividades, projetos, tenho muita coisa, exerço um monte de coisa. Então, quando tu entrares na minha vida, quando tu fores um novo, tipo, um novo membro, né, desse meu círculo, tu não podes pensar que tens o direito de usufruir 50% do meu tempo. Por quê? Porque tu não és a única pessoa.
Eu tenho um amigo que ele me liga, às vezes porque nós falamos de várias coisas, temos alguns projetos e tal, e ele às vezes liga para mim, e quando liga e eu não atendo, ele não volta a ligar, mas deixa uma mensagem. E daí eu, quando estou disponível, ligo para ele de volta. E quando, tipo, eu começo a me desculpar, né? A dizer, olha, mano, desculpa, é que estava muito ocupado. E ele sempre repete as mesmas palavras. Ele diz, bro, não te preocupes, eu entendo. E eu sei que somos muitos, que do mesmo jeito que eu te ligo, te chateio para te pedir algo, eu sei que tem outras pessoas que também ligam e chateiam para pedir algo. E sempre que ele fala isso, eu falo, uau, você entendeu. Ele entendeu por quê? Porque existem várias pessoas, vários amigos que às vezes sim ligam para pedir algo, ligam para pedir alguma ajuda. E eu às vezes também, como sou assim, tipo um pouco, sei lá, cabeça água água, quero ajudar todo mundo, quero, sei lá, na boa, aceito, alguém me pede isso, me pede aquilo. E às vezes até me pedem algo mais básico, mas eu já me ofereço, faço já tipo o salvador, já o super-homem de todo mundo. Mas no final de tudo eu gosto disso, ok? Então não tem nada a ver. Então tem muita gente que liga, muita gente que solicita, muita gente que escreve, mas outras pessoas se sentem que têm direito ou têm, digamos, privilégios sobre os demais. Então começam a demandar um pouco mais. Então, se eu desapareço por uma semana, as pessoas pensam que, tipo, eu estou a lhes ignorar completamente, mas não, eu estou simplesmente ocupado com outras coisas. Depois de vários anos de convivência com várias pessoas, depois de várias experiências, é óbvio que nós vamos acumulando amizades, vamos acumulando hábitos, vamos acumulando, sei lá, sentimentos, reações, vamos acumulando um monte de coisas, projetos, atividades que não vai dar para ocupar 90% do meu tempo, ou então 50%, nem até 20% do meu tempo todos os dias. Tipo, tá tudo bem, podes ocupar num dia 10, 20% do meu tempo, mas não vai ser todos os dias. Porque tem outras 20, 30 pessoas que também querem ocupar pelo menos uma hora do meu dia, pelo menos 30 minutos do meu dia. Então, eu tenho estado a perceber isso muito. Claro, eu digo e repito, eu também já fiz isso. Eu também já conheci alguém. E depois me senti mal quando essa pessoa não atendeu a minha ligação e perguntei onde é que tu estavas, o que é que tu estavas a fazer. Porque simplesmente a pessoa não me respondeu, a pessoa não disse nada para mim. E eu começo a sentir que eu tenho direito, né, de ser parte da vida dessa pessoa. Ou seja, de ocupar muito tempo, né, da vida dessa pessoa. E eu acho que nós precisamos perceber isso, precisamos entender isso. Move, 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 move. So I'll just turn my camera now. Ok. Tem alguém a tentar aparecer no meu vídeo. Não, stop, please. Stop, stop, please. Stop, please. Ok. Então, eu acredito que nós precisamos sim pensar nisso. Nós precisamos entender que as pessoas têm vida própria. Tipo, o facto de uma pessoa ter aberto, tipo, ter te dado o privilégio de fazeres parte da vida dele, o facto de uma pessoa ter te dado o privilégio de conversar com você, de às vezes até saírem, essa coisa toda, de se encontrarem, isso não significa que tal pessoa não tem mais ou não tem mais outras coisas para fazer. As pessoas têm muita coisa para fazer e não precisam ficar te dar satisfação. Olha, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu estava a fazer isso e aquilo. Não. As pessoas têm vida e tu tens que aprender a respeitar isso. Nós temos que aprender a respeitar isso. Que quando eu conheço uma pessoa nova, se essa pessoa ficar uma semana sem ligar para mim, tá ok. Claro, se ela não ligar para mim para sempre, aí já são outros 500, né? Mas eu preciso perceber que as pessoas estão ocupadas e que às vezes não vai falar comigo, porque a pessoa tem uma vida passada. Eu sei que às vezes isso até cria uma espécie de ciúme, né? Já seja com amigos,
Quando eu vejo que conheci uma pessoa e de repente essa pessoa tem outras amigas, eu sei lá, eu começo a me sentir mal, né? Ou então a pessoa tem outros amigos, tem outras atividades, dá aquela sensação do tipo, uau, essa pessoa tá me abandonando, não tá me tratar bem. Mas as pessoas têm vida própria. Têm vida própria e nós precisamos respeitar isso. Se uma pessoa ficar muito tempo sem falar conosco, não é porque simplesmente está a nos ignorar. Precisamos nos lembrar que as pessoas têm vida própria e por elas terem vida, por elas terem um passado, tem outras pessoas. Tipo, tu só apareceste uma semana, como é que queres que a pessoa comece já a se moldar nos teus hábitos, enquanto ela passou uma vida toda a moldar os seus próprios hábitos, a sua própria rotina, né? Então, é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. E pensem nisso, tá? E deixem aí nos comentários se já perceberam isso em algum momento, se vocês já notaram esse comportamento, ou se calhar vocês em algum momento já fizeram isso. Mas pensem nisso, ok? E é isso aí, pessoal. Obrigado por teres visto até aqui o final. E se não te subscreveste, mais uma vez te peço, subscreva-te, deixa um like. E nos vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau.